Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade àquela reflexão, tendo como por base o Salmo de número 23. Salmo de número 23. A gente agora vai terminar o versículo, tentar terminar aqui o último trecho do versículo número 2, né? Mas vamos ler todos os versículos. Salmo de número 23. Mais uma vez, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora no versículo 2, a gente tinha se concentrado, a gente tinha se apegado ao primeiro trecho, né? A primeira parte, que dizia assim: deitar-me faz em verdes pastos, em pastos verdejantes. E tinha faltado, guia-me mansamente às águas tranquilas. Agora a gente vai tentar tirar alguma coisa, extrair alguma coisa, algumas verdades desse último trecho do versículo 2 do Salmo 23. Ó. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí o que é que vem à nossa mente quando a gente pensa assim, guia-me? A gente já está tendo ideia de que Davi, mais uma vez, estava se colocando na situação de uma ovelha. Ele estava fazendo ali uma comparação por intermédio de uma figura de linguagem, da mesma maneira que uma ovelha carecia da direção de um pastor, de um guia, dos cuidados de um guia, de um pastor, assim também ele e eu e você carecemos desses cuidados. E aqui nesse trecho ele vai dizer o seguinte: guia-me mansamente. Então, a gente queria já em primeira mão se apegar à questão do guia-me. Então, o que a gente entende pelo guia-me, né? É porque se a gente fosse fazer aqui um pensamento, elaborar um pensamento de que maneira Deus ele fala com a gente, ele nos guia, existem muitas maneiras, né? Deus ele pode falar comigo e com você por intermédio, ele pode falar diretamente ao nosso coração, pode usar alguém, né, para falar com a gente, mas a gente entende que basicamente a maneira mais acessível pelo qual Deus ele pode falar comigo e com você hoje é por intermédio da sua palavra. Ou seja, Deus ele nos guia, Deus nos dá uma direção. E é legal que quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, a gente vai ver que realmente Deus ele nos dá direções. E onde é lá no livro do Gênesis que a gente vai estar vendo isso acontecendo? É no capítulo 6 do livro do Gênesis, quando Deus anuncia um dilúvio a Noé, né? E é legal que Deus ele diz para Noé o seguinte: olha, vai vir um dilúvio. Vai ocorrer uma grande chuva, né? É engraçado que Deus ele manda Noé construir uma arca. E quando ele manda Noé construir uma arca, lá no capítulo 6, versículo 13 do livro do Gênesis. Capítulo 6, versículo 13. É legal que Deus não manda Noé fazer as coisas na doida, como a gente diz aqui no linguajar do Ceará, né? Faz tudo na doida aí, não. Deus ele dá toda uma direção. Deus passa todo um esquema para Noé. Os tamanhos, a medida, a maneira com que a arca seria construída. Aí trazendo para os dias de hoje, Deus ele nos convida, nós vivemos um cristianismo, uma fé nele, mas não é uma fé pautada no que a gente pensa, no que a gente acha. Mas é uma fé que é seguida por uma diretriz. Da mesma maneira que Deus ele deu uma estratégia, Deus ele deu um esquema para que Noé viesse a construir a arca, Deus deu uma planta para Noé, da mesma maneira. Hoje Deus ele nos convida a vivermos um cristianismo, uma fé nele, pautada por intermédio de uma direção. De uma direção. E que direção é essa? A palavra dele. Né? A palavra dele que está aqui. Né? Presente, está acessível a mim e a você. Deixa eu mostrar para você aqui o que é que está causando esse transtorno. Que eu estava fazendo outro ali, essa pessoa aqui, mas é gente boa, viu? É gente boa, né? Voltando aqui para o pensamento, né? Voltando aqui para o pensamento. Ele nos dá uma direção, e essa direção está presente em sua palavra, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Muitas pessoas hoje nós estamos vivendo um dia em que as pessoas estão tentando, né? Tirar o descrédito da palavra de Deus por intermédio de argumentações e de coisas do tipo, mas nós entendemos que ainda hoje Deus ele nos dá uma direção, Deus ele nos guia. Lá no capítulo 21, o versículo 32 do Evangelho de Lucas, né, Jesus vai dizer uma coisa: vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aí ele vai dizer assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. E o mansamente? Né? O mansamente a gente vai encontrar lá no capítulo 11, versículo 29 de Mateus, onde Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. O Senhor Jesus Cristo ele é manso, né? E é por intermédio da sua mansidão
que ele nos dá na sua direção. Né? Aí alguém vai perguntar, em que momento a mansidão de Jesus ela foi manifesta? A gente vê uma demonstração mais clara da mansidão de Jesus. É quando Jesus ele é preso pelos seus algozes, um pouco antes dele ser crucificado. A Bíblia diz que Pedro saca de uma espada, corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. Jesus cura a orelha dele e diz assim, olha Pedro, guarda a tua espada aí. Tu não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele enviaria uma legião de anjos para me salvar? Ou seja, Jesus não havia necessidade de Jesus passar por tudo aquilo que ele passou. Mas ele passou para quê? Para que se cumprisse aquilo que estava no Velho Testamento e para que ele viesse a morrer pelos meus e pelos teus pecados. Derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Mas o bacana de tudo isso é porque Jesus, pelo fato dele ser manso, não era obrigado a ele passar por tudo aquilo. Era só Jesus dar uma palavra de ordem ali e todos os soldados seriam fulminados. Mas Jesus se auto-permitiu passar por tudo aquilo para quê? Para que eu e você viéssemos a ser o quê? Justificados pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Aí Jesus vai dizer assim, ó. Aliás, o salmista vai dizer assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que é que tem a ver esse águas tranquilas? É porque a ovelha, ela era mais ou menos assim, ó. A ovelha é um animal muito assustado, né? Muito desconfiado, né? Ou seja, a ovelha, quando ela chegava perto de uma fonte de águas, que ela era muito barulhenta, aquelas fontes de água muito agitadas, a ovelha não bebia água, né? Aí ela carecia da direção do guia, do pastor, para que ela viesse a achar uma fonte de água própria, uma água mansa ali, onde não houvesse águas agitadas e ela pudesse beber tranquila, porque a ovelha era muito assim. E é bacana que você vai estar vendo essa coisa da ovelha, muito apegada ao seu líder, de uma ovelha que é muito dependente de uma liderança espiritual, nesse sentido aí, que até para achar uma fonte de água, né? Ela precisava de um guia, né? E trazendo, ou seja, nas coisas mais simples, a ovelha era totalmente dependente do seu pastor. Aí trazendo por dia de hoje, eu e você, nós não podemos perder esse sentimento de ovelha, no sentido de quê? De estarmos sempre dependendo do Senhor nosso Deus. A ovelha dependia do pastor até para achar uma fonte de água tranquila, porque não era em toda fonte de água que a ovelha bebia, não. Então, trazendo para mim e para a tua vida, né? A gente não pode perder esse sentimento de dependência do Senhor nosso Deus, né? Está nesse sentido de ovelha, né? Deus ele pode te exaltar, ele pode te abençoar, né? Pode nos abençoar de tal maneira que o nome dele venha a ser glorificado nas nossas vidas, mas a gente jamais pode se exaltar a ponto de achar que a gente não depende do Senhor nosso Deus. Nos tornamos pessoas independentes. Não, a gente tem que estar sempre carente da presença de Deus, da direção dele, né? Porque a ovelha era assim. Até para achar uma fonte de água que não fosse muito agitada, ela carecia que o guia a levasse até aquela fonte de águas. Então, dessa maneira, eu e você, a gente também tem que continuar nesse sentimento, né? De jamais perdermos esse sentimento. Estarmos sempre nessa condição de ovelha, que carece da direção do pastor. E no nosso caso aqui, como eu e você, da direção do Senhor nosso Deus. E está aqui, ó, né? A gente jamais pode deixar, o tempo pode passar, as coisas podem mudarem, mas nós jamais podemos perder esse sentimento de dependência da direção do nosso pastor e bispo de nossas almas, Jesus Cristo. A gente quase não consegue não, né? Fazer essa reflexão aqui não, mas Deus teve misericórdia. E que Deus em Cristo ele continue abençoando as nossas vidas e que Deus ele conceda a mim e a você um feriado abençoado e cheio da presença do Senhor nosso Deus. Amém.